Quando meu pai mandou uma mensagem dizendo que a festa de virada do ano seria na casa da minha irmã e que não havia lugar para mim, eu achei que fosse uma brincadeira. Mas a pior parte veio depois. Minha própria irmã respondeu dizendo que não queria minha presença, porque eu era uma cozinheira de segunda categoria e iria tirar o brilho do jantar dela. Naquele momento, algo dentro de mim mudou. Eu, que sempre servia a todos, decidi que dessa vez não iria me ajoelhar para ninguém. O que eles não sabiam é que aquela exclusão seria o tempero perfeito para a maior virada da minha vida. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. O celular vibrou em cima da bancada, enquanto eu misturava o molho branco do jantar das crianças. Júlia ria alto tentando imitar o jeito que eu mexia a panela, e Pedro, de 5 anos, usava as tampas como se fossem pratos de bateria. Era mais uma noite comum, cheia de barulho e carinho, até que o grupo da família acendeu na tela. A mensagem era do meu pai. Este ano, a festa de virada será na casa da sua irmã. Não há lugar para você nem para as crianças, está tudo cheio. Por alguns segundos, fiquei parada. Li de novo, achando que talvez tivesse entendido errado. Mas não. A frase estava ali, fria e direta, como quem avisa sobre o tempo, sem peso, sem empatia, sem o mínimo de consideração. Antes que eu pudesse reagir, veio a mensagem da minha irmã, Camila. Pai, sinceramente, é melhor assim. Eu não quero a presença da Larissa aqui. Ela é uma cozinheira de segunda categoria e iria tirar o brilho do meu jantar. Senti o ar sumir. O barulho das crianças pareceu distante, como se o mundo tivesse diminuído o volume. Camila, a mesma irmã que eu ajudei em todos os aniversários, casamentos, jantares e até na inauguração da loja dela, agora dizia, diante de toda a família, que eu envergonharia o evento dela. Meu nome é Larissa, tenho 34 anos, sou chefe de cozinha e mãe solo. Trabalho num pequeno bistrô no centro de Curitiba e, há 3 anos, desde que o pai dos meus filhos foi embora, aprendi a sobreviver com o que a vida me oferece e com o que eu consigo arrancar dela. Nunca precisei de luxo. Mas sempre precisei de respeito. E é exatamente o que me falta naquela família. Desde pequena, sempre fui a filha responsável. A que acordava cedo, ajudava em casa, resolvia os problemas, cozinhava para as datas importantes. Enquanto isso, Camila era a joia rara, bonita, exibida e bajulada. Meu pai, seu Roberto, sempre dizia, a Camila tem bom gosto, nasceu para brilhar. Já a Larissa é prática, nasceu para trabalhar. Minha mãe, Dona Teresa, fingia não perceber a diferença de tratamento, mas era ela quem me pedia os favores de última hora. Filha, faz aquele pavê que só você sabe, ou Larissa, ajuda sua irmã com o jantar, ela tá nervosa com os convidados. Eu fazia. Sempre fazia. E no fim da noite, enquanto todos brindavam e elogiavam o talento da Camila pela decoração, eu recolhia os pratos e ouvia apenas um obrigada, querida, ficou ótimo. Com o tempo, aprendi a aceitar o papel que me deram, que até aquela noite. Aquela mensagem do meu pai, seguida da humilhação da minha irmã, acendeu algo dentro de mim que eu nem sabia que ainda existia. Não era raiva pura. Era vergonha, sim, mas misturada a uma lucidez que queimava. Enquanto Júlia me perguntava se podia colocar mais queijo no prato, eu olhava para o celular sobre a mesa e pensava, até quando eu aceitaria ser tratada assim? Até quando eu aceitaria ser convidada apenas quando precisavam de alguém para servir? Desliguei o fogo e sentei. Respirei fundo. O grupo continuava ativo, com risadas, memes, fotos da decoração da casa da Camila. Ninguém se lembrava de mim. Ninguém perguntou se eu tinha planos, se as crianças estavam bem, se eu gostaria de ir. Era como se eu tivesse deixado de existir, exceto quando precisavam de alguém para garantir que a mesa ficasse bonita. Naquele momento, percebi que o problema não era a festa, era o hábito. Eles estavam tão acostumados a me usar que nem percebiam mais a crueldade do que faziam. E eu estava tão acostumada a ser útil que tinha esquecido como era ser respeitada. Terminei de servir o jantar, brinquei com as crianças e as coloquei para dormir. Depois, sentei no sofá,
com uma taça de vinho barato na mão, e encarei a tela apagada do celular. Eu podia fingir que nada aconteceu, como sempre. Mas, pela primeira vez, algo em mim dizia que não. Naquela virada de ano, eu não seria a cozinheira de ninguém. Seria a mulher que finalmente entendeu que respeito não se implora, se impõe. E sem saber, ali começava o maior recomeço da minha vida. Na manhã seguinte, o sol parecia mais pesado que o normal. Abri a janela da cozinha e o ar frio de Curitiba entrou cortando o silêncio. As crianças ainda dormiam, e por um instante pensei em apagar o grupo da família, fingir que aquelas mensagens nunca existiram. Mas quando o telefone vibrou, vi o nome da minha mãe piscando na tela. Larissa, seu pai não quis te magoar, disse ela, sem sequer me dar bom dia. É que a casa da Camila é pequena, entende? Vai estar todo mundo lá, primos, tios, os amigos do seu pai, seria muita gente. Eu entendo, respondi, tentando não tremer a voz. Mas ele poderia simplesmente dizer que não caberia a todo mundo. Não precisava me excluir como se fosse um peso. Do outro lado, o silêncio pesou. Você sabe como ele é, filha? Não leva pro coração. Levar pro coração? Era exatamente lá que doía. Depois que desliguei, sentei à mesa e olhei para o calendário preso na geladeira. Faltavam 4 dias para a virada do ano. Eu sempre fui a responsável por cozinhar nas festas da família, todas sem exceção. Ceias, aniversários, reuniões. Mesmo quando não tinha dinheiro, eu dava um jeito. Agora, sem que eu fizesse nada, eles decidiram que eu não servia nem para estar presente. No bistrô, tentei focar no trabalho. As pessoas pediam pratos leves, saladas e sobremesas para fechar o ano com leveza, como diziam. Eu sorria e servia, mas por dentro sentia um nó. Enquanto cortava legumes, percebi que minhas mãos tremiam. Não era raiva da Camila, era algo mais profundo, uma mistura de cansaço e clareza. No fim da tarde, quando fui fechar o caixa, encontrei uma pequena carta que uma cliente tinha deixado junto da gorjeta. Obrigada pelo almoço. Sua comida tem alma. Li aquilo várias vezes. Alma. Minha própria família me chamava de cozinheira de segunda categoria, mas uma desconhecida havia sentido o que eu tentava colocar em cada prato: cuidado. Naquela noite, recebi outra mensagem, desta vez, da própria Camila. Larissa, não precisa dramatizar, tá? O jantar da virada vai ser íntimo, sofisticado, e sinceramente, não combina com o seu estilo de cozinha caseira. Não quero ninguém com cheiro de tempero perto dos meus convidados. Senti o rosto esquentar. Meu estilo caseiro? O mesmo que mantinha as contas pagas e as crianças alimentadas? O mesmo que ela mesma usou dezenas de vezes para impressionar amigos e clientes, dizendo que tinha sido treinada pela irmã? Apaguei a mensagem e guardei o celular. Não respondi, não dessa vez. Fui até o quarto das crianças. Eles dormiam tranquilos, deitados de lado, abraçados um no outro. E eu pensei, eles merecem ver uma mãe que sabe se defender. No dia seguinte, liguei para uma amiga de longa data, Clara, colega dos tempos de curso técnico. Lari, você sumiu, ela disse. Tá tudo bem? Contei o que tinha acontecido, tentando rir de nervoso. Do outro lado da linha, ouvi o som seco da indignação. Isso é humilhação, Larissa. Chega. Você sempre cozinhou para eles de graça, sempre se desdobrou. Agora ainda te desdenham? Eles são minha família, tentei justificar. Família não rebaixa, Lari. Família que te diminui merece distância. Ficamos um tempo em silêncio, e então Clara disse, faz o seguinte. Passa a virada aqui comigo. Vem com as crianças. A gente faz algo simples, mas nosso. Nada de toalhas bordadas, nem dessas frescuras da sua irmã. Só gente de verdade. A ideia me pegou de surpresa. Eu nunca tinha passado o ano novo longe da minha família. Parte de mim queria aceitar. A outra parte, que ainda carregava o medo de desagradar, hesitava.
Durante o expediente seguinte, fiquei pensando na proposta. Cada cliente que atendia parecia reforçar a mesma voz dentro de mim: você merece um lugar onde não precise pedir para caber. Na noite do dia 30, meu pai me ligou. Larissa, tua mãe quer saber se pode mandar buscar aquele salpicão que você faz. Vai ser servido na ceia. Por um instante, achei que fosse brincadeira. Pai, vocês disseram que não havia lugar para mim. E não há, mas o salpicão é tradição, né? Ri, sem humor, a tradição acabou quando vocês me desconvidaram. Ele suspirou fundo, como quem se irrita com uma criança mimada. Você tá se tornando ingrata, Larissa. Aquela palavra caiu como pedra. Engraçado, pensei, como eles sempre usavam ingratidão para quando eu decidia dizer não. Desliguei o telefone e, pela primeira vez em anos, decidi não preparar nada. Nenhum prato, nenhum doce, nada. Na manhã seguinte, levei as crianças ao mercado e deixei que escolhessem o que queriam comer na virada. Eles pegaram espumante sem álcool, farofa pronta, e uma caixa de bombons. Vai ser o nosso jantar de verdade, disse Júlia, animada. Enquanto colocava as sacolas no carro, olhei para o céu cinza e respirei fundo. A festa na casa da Camila seria luxuosa, com champanhe importado, flores e convidados sorrindo falsamente. A minha seria simples, mas livre. Eu ainda não sabia, mas aquele não seria o primeiro passo da minha reconstrução. E, dessa vez, eu não ia pedir desculpas por escolher a mim mesma. O último dia do ano amanheceu nublado, com aquele vento gelado que deixa Curitiba parecendo uma cidade suspensa. Acordei antes das crianças, tomei um café amargo e olhei o celular ainda sobre a mesa. Nenhuma mensagem nova. Nenhum pedido de desculpas. Nenhum convite tardio. A casa estava silenciosa, e, pela primeira vez, não havia travessas esperando por mim. Coloquei uma música calma, sentei no sofá e comecei a pensar no quanto minha vida tinha girado em torno da aprovação dos outros. Quantas vezes eu mesma me coloquei de lado para caber na expectativa da minha família. Agora, pela primeira vez, o vazio que sentia não era tristeza, era espaço. Às 10 da manhã, minha mãe ligou. Filha, pensei que você pudesse, pelo menos, mandar aquele pavê que todos amam. Mãe, eu não vou preparar nada. Mas, Larissa, o jantar precisa de equilíbrio. O doce fecha o sabor, entende? Sorri sem humor, então que feche com amargura, mãe. Porque eu não faço mais parte desse cardápio. Ela ficou muda por alguns segundos antes de desligar sem dizer adeus. Quando as crianças acordaram, estavam empolgadas. Júlia trouxe uma caixa com glitter e cartolina, e queria fazer a contagem regressiva. Pedro perguntava a cada 5 minutos se já era meia-noite. Eu ria, fingindo que o coração não doía, mas, na verdade, sentia algo novo crescendo dentro de mim, orgulho. Fizemos um jantar simples, arroz com passas, frango assado e uma sobremesa improvisada com sorvete e bombons picados. Coloquei toalha nova na mesa, acendi velas e deixei que eles escolhessem a trilha sonora. Essa vai ser a nossa festa, disse Júlia. Sem gente chata e sem gritos. Enquanto dançávamos pela sala, o celular começou a vibrar. Era o grupo da família. As fotos chegavam em sequência, a mesa da Camila, o vestido dourado dela, o sorriso exagerado dos meus pais ao lado. Os fogos, os brindes, as legendas com frases prontas sobre união e amor. Doía. É claro que doía. Mas entre uma notificação e outra, ouvi os risos dos meus filhos. E decidi que, naquela noite, eu escolheria ouvir só isso. Às 9 da noite, Júlia anunciou que queria fazer a nossa contagem. Pegamos 2 taças de plástico, espumante sem álcool e uma cartolina onde ela desenhou um relógio torto. 10, 9, 8, gritávamos juntos. Quando chegamos ao Feliz Ano Novo, Pedro pulou no meu colo e disse: esse foi o melhor jantar da vida, mamãe. Chorei. Não por tristeza, mas por entender o que realmente significava começar um novo ano. Pouco depois das 10, o celular tocou de novo. Era o número do meu pai. Larissa, cadê o salpicão? Respirei fundo.
Eu não fiz, pai. E o pavê? Também não. Ele bufou. Sua mãe está decepcionada. E sua irmã, coitada, teve que improvisar. Que bom. Ela disse que eu era uma cozinheira de segunda categoria, lembra? Então deve estar no nível dela agora. Do outro lado da linha, silêncio. Depois, uma resposta curta: você está sendo ingrata. E desligou. Fiquei olhando o telefone por alguns segundos, mas logo o deixei de lado. Fui até a janela. De lá, conseguia ver o brilho dos fogos refletindo nos prédios vizinhos. Pensei em quantas viradas eu tinha passado cercada de gente, ainda assim, me sentindo sozinha. Agora, sozinha de fato, me sentia inteira. As crianças adormeceram no sofá, cobertas por uma manta. Sentei entre eles, tomei um gole do espumante doce demais e deixei o silêncio preencher o apartamento. Naquele instante, percebi que minha ausência naquela festa não seria apenas notada, seria sentida. Minha família se alimentava da minha disponibilidade, e aquela seria a primeira vez em que teriam de se virar sem ela. Na manhã do dia seguinte, o telefone estava cheio de mensagens. Inacreditável sua atitude. Escreveu minha irmã. Você acabou com o jantar. Mamãe chorou. Disse minha mãe. E a última, do meu pai, você desonrou sua família. Olhei cada uma delas, uma por uma, e apaguei todas. Não respondi. Não precisava. Aquela culpa que eles tentavam me devolver já não me cabia mais. No fim da tarde, recebi um áudio da minha tia Helena, a única que sempre tentou entender meu lado. Larissa, eu sei que foi difícil, mas eu fiquei orgulhosa de você. Alguém precisava colocar um ponto final nessa história. Eles precisam entender que você não é o capacho da família. Sorri. Aquilo foi como um sopro de ar fresco. Pela primeira vez, alguém enxergava o que eu via há anos. Mais tarde, quando sentei à mesa para organizar as contas do bistrô, percebi que minha decisão tinha um efeito maior do que imaginava. Eu não apenas tinha dito não para uma ceia. Tinha dito não para um ciclo inteiro de submissão. A virada daquele ano não foi marcada por fogos, champanhe ou aplausos. Foi marcada por silêncio, respeito e uma promessa: nunca mais me colocariam de joelhos em nome da palavra família. E embora eu ainda não soubesse, aquela escolha simples, não cozinhar, não ceder, seria o ingrediente principal de uma transformação que estava apenas começando. Os dias seguintes à virada foram uma mistura de paz e tensão. Paz dentro de casa, tensão fora dela. O telefone tocava com frequência, mas eu deixava tocar até cair na caixa postal. Mensagens longas, cheias de culpa disfarçada de carinho, se acumulavam no WhatsApp. Minha mãe foi a primeira a aparecer. Bateu na minha porta na tarde do dia 3, com uma expressão ensaiada de preocupação. Filha, precisamos conversar, disse, já entrando. Seu pai está magoado. Você sabe como ele é, magoado? Perguntei, cruzando os braços. Ele me desconvidou da virada e ainda espera que eu me sinta culpada por não servir o jantar? Não fala assim, Larissa. Você levou as coisas para um lado muito pessoal. Ele disse que não havia lugar para mim, mãe. Isso é pessoal o suficiente. Ela suspirou, olhou em volta e comentou: você sempre foi tão emocional, podia ter resolvido de outro jeito. Eu resolvi, mãe. Disse não. Dona Teresa abaixou o olhar, fingindo observar o piso. Camila ficou arrasada, continuou. Disse que você estragou o clima da festa. Estraguei o clima porque não apareci? Interessante. Quer dizer que minha ausência vale mais que a presença deles todos juntos? Ela não respondeu. Apenas se levantou e, antes de sair, deixou uma frase que ficou ecoando por dias: um dia você vai se arrepender de ter virado as costas para a família. Mas eu já tinha passado anos de costas para mim mesma. Nos dias seguintes, o bistrô ficou cheio. Gente voltando das férias, promessas de recomeço, aquela agitação típica de janeiro. Entre um pedido e outro, eu tentava fingir normalidade.
Só que algo estava diferente. Eu me sentia mais leve. Sem perceber, eu sorria mais para os clientes, experimentava novos temperos, inventava receitas. Era como se, ao dizer não para minha família, eu tivesse aberto espaço para dizer sim para mim. Na semana seguinte, recebi uma visita inesperada, Camila. Ela chegou de óculos escuros, salto alto e um perfume doce demais. Entrou sem ser convidada, como sempre fazia. Vim resolver isso pessoalmente e disse, tirando os óculos. Mamãe tá arrasada, o papai não fala com ninguém. Você causou uma vergonha. Vergonha? Perguntei, com calma. Eu só deixei de cozinhar de graça para vocês. Não foi por dinheiro, Larissa. Rebateu ela. Foi por ego. Engraçado, respondi. Quem falou que eu era uma cozinheira de segunda categoria foi você. Então me explica, por que tanta falta de uma profissional medíocre? Ela empalideceu. Você está distorcendo tudo. Não, Camila. Eu só parei de aceitar tudo. É diferente. Ficamos frente a frente, como duas estranhas presas num campo de batalha antigo. Por um momento, achei que ela fosse chorar. Mas Camila, como sempre, preferiu o drama calculado. Se continuar assim, vai acabar sozinha. Sorri, de leve. Já estive sozinha a vida inteira, Camila. Só agora percebi. Ela saiu batendo a porta, o perfume deixando um rastro doce e amargo no ar. Nos dias seguintes, começaram os comentários sutis nas redes sociais. Fotos da festa com legendas como "Família é tudo e quem ama, participa". E mensagens de parentes distantes perguntando: o que houve com você e a Camila? Eles não sabiam. Ninguém sabia. A versão da história que circulava era a deles, já da filha ingrata que se afastou sem motivo. Mas a verdade é que eu não me afastei. Fui empurrada. Um dia, uma cliente antiga, a dona Marlene, veio almoçar no bistrô. Depois de comer, ela segurou minha mão e disse: eu vi sua irmã na TV, falando da decoração da festa. Ela mencionou que a irmã é chefe, você é ela, né? Assenti, sem saber o que esperar. Pois saiba que ela pode ter o salão mais bonito do mundo, mas a comida com alma tá aqui, completou. Fica firme, menina. Quem tem talento, não precisa de plateia. Aquelas palavras me desmontaram. Naquela noite, ao fechar o caixa, percebi que algo estava nascendo de novo. Não era ambição, era propósito. Comecei a planejar mudanças no bistrô. Ampliei o cardápio, pensei em criar um evento mensal com pratos autorais, algo que fosse meu de verdade. Pela primeira vez em anos, senti empolgação em vez de esgotamento. E foi justamente quando comecei a acreditar que a poeira tinha baixado que meu pai resolveu agir. Recebi uma ligação dele no meio do expediente. Larissa, sua mãe e eu estamos conversando. Achamos que você deve se desculpar com sua irmã. Me desculpar por quê? Pela vergonha que causou. Pela falta de respeito. A falta de respeito foi de vocês, pai. Não começa. Você sempre foi a mais teimosa. Não, pai. Eu sempre fui a mais calada. Agora é diferente. Do outro lado, silêncio. Depois, ele disse algo que gelou meu sangue: se continuar com essa postura, não conte mais com a nossa ajuda. Ajuda? Nos últimos anos, a ajuda da minha família tinha sido cobrança, desdém e chantagem emocional. Eu só respondi: pode deixar, pai. Não contarei. E desliguei. Naquela noite, enquanto lavava as louças do restaurante, percebi que algo tinha se rompido de vez. Eles estavam acostumados a me ver ceder. Agora, viriam o que acontecia quando eu decidia ficar de pé. O silêncio que veio depois não era vazio. Era o som da minha liberdade começando a tomar forma. Janeiro passou como um turbilhão. Enquanto minha família fingia que eu não existia, o bistrô se tornava o centro da minha vida, e, pela primeira vez, isso não era um fardo, era orgulho.
Eu chegava cedo, ajeitava as mesas, escolhia cada ingrediente como quem escreve uma carta. Aquele pequeno restaurante, antes apenas meu sustento, começou a se transformar no meu refúgio. Clara, minha amiga, virou presença constante. Lari, seu tempero mudou, disse ela, sorrindo depois de provar uma nova receita. Tá mais confiante. Acho que, pela primeira vez, tô cozinhando pra mim, respondi. Um dia, uma blogueira gastronômica entrou no bistrô. Eu não a reconheci de imediato, mas ela pediu para me conhecer depois do almoço. Você que fez esse risoto de limão siciliano? Perguntou. Sim. Então prepare-se, porque ele vai aparecer no meu blog amanhã. É o melhor que comi em Curitiba este ano. Ri, achando exagero. Mas no dia seguinte, o bistrô amanheceu cheio. Gente tirando fotos, pedindo o risoto famoso. Aquele dia mudou tudo. As semanas seguintes foram de movimento intenso. A fila crescia, as reservas se esgotavam e eu comecei a receber convites para eventos gastronômicos. Era um sucesso discreto, mas genuíno, construído com o mesmo esforço que minha família sempre ignorou. Até que um dia, o inevitável aconteceu. Minha mãe apareceu no restaurante. Fiquei sabendo que seu bistrô tá um sucesso, disse, ajeitando a bolsa no ombro. Que bom, filha. Ela olhava ao redor com um misto de orgulho e desconforto. Quer almoçar? Perguntei. Não, não. Só passei para ver como você está. Mas o olhar dela percorrendo cada detalhe denunciava outra coisa, curiosidade. E o seu pai? Perguntei. Anda irritado. Diz que sente sua falta, mas, ela fez uma pausa. Você sabe como ele é, sei. Ele sente falta do que eu fazia, não de quem eu sou. Ela suspirou, tentou sorrir. Camila comentou que talvez precise de ajuda para um evento importante. Um jantar para clientes estrangeiros. Olhei para ela e ri, com calma. Espero que ela encontre alguém à altura. O silêncio que veio depois foi mais sincero do que qualquer conversa que já tivemos. Minha mãe saiu sem se despedir. 2 dias depois, recebi uma mensagem inesperada. Oi, Larissa. Aqui é o Ricardo, dono do restaurante Flor de Sal. A blogueira que te elogiou me indicou seu trabalho. Gostaria de te convidar para uma colaboração. Eu li e reli várias vezes. O Flor de Sal era um dos restaurantes mais renomados da cidade, conhecido pela alta gastronomia. Aceitei na hora. Durante a preparação do evento, percebi o quanto eu havia evoluído. Não apenas como chefe, mas como pessoa. Enquanto misturava os molhos e coordenava a equipe, senti uma confiança que nunca tinha experimentado. Eu já não era a cozinheira de segunda categoria que minha irmã descrevia. Era uma profissional respeitada, dona do próprio destino. A repercussão do evento foi enorme. Reportagens locais, fotos, elogios. Até que, inevitavelmente, chegou aos ouvidos da minha família. No domingo seguinte, uma mensagem de Camila apareceu no meu celular. Parabéns pelo evento. Vi as fotos. Fico feliz por você. Poderia ser um gesto bonito, se não viesse acompanhado de outro texto segundos depois. Aliás, estou precisando de uma chefe para o meu próximo jantar corporativo. Seria ótimo te ter de volta, profissionalmente, claro. Pago direitinho. Ri alto. A mesma mulher que me humilhou diante da família agora queria me contratar. Respondi, agradeço o convite, mas minha agenda está cheia. Espero que encontre alguém que combine com o seu brilho. Minutos depois, minha mãe me ligou. Por que você foi grossa com sua irmã? Ela tentou fazer as pazes. Mãe, oferecer trabalho não é fazer as pazes. É continuar me usando, só que agora com verniz de profissionalismo. Você mudou, Larissa. Sim. Eu aprendi a me respeitar. Isso assusta, né? Ela ficou em silêncio. Antes de desligar, ainda soltou, um dia, você vai entender que orgulho demais não leva ninguém longe.
Mas, ironicamente, era o orgulho, o que eles sempre tentaram me tirar, que estava me levando adiante. Na semana seguinte, saí para comprar ingredientes e vi algo que me fez parar na calçada. Uma loja decorada, com a vitrine repleta de utensílios de cozinha caros, e um cartaz no vidro: Camila Decor, experiência gastronômica e design. Entrei por curiosidade. E lá estava ela, de salto alto, sorrindo para clientes, fingindo que nada havia acontecido. Quando me viu, o sorriso desmanchou. Larissa, que surpresa! Vim ver de perto o brilho que eu supostamente ofuscaria. Não começa, por favor. Fica tranquila. Eu só vim agradecer. Ela me olhou confusa. Agradecer? Sim. Se você não tivesse me tirado daquela festa, eu nunca teria descoberto o que realmente valho. Dei meia volta e saí. Lá fora, o vento soprou frio, mas dentro de mim havia um calor novo, o calor da liberdade. Eu ainda não sabia, mas a verdadeira reviravolta estava prestes a acontecer. E, dessa vez, não seria eu quem ficaria de fora. Fevereiro chegou trazendo uma calmaria diferente. O bistrô seguia lotado, as críticas continuavam positivas e, pela primeira vez em muitos anos, eu não sentia medo do futuro. Eu havia descoberto que não precisava ser aceita por ninguém para existir. Naquele sábado, enquanto finalizava o almoço, Clara apareceu com um convite nas mãos. Lari, o sindicato dos chefes vai premiar profissionais locais, e seu nome tá entre os indicados. Quase deixei a concha cair. Eu? Você, mulher. Categoria Chefe Revelação do Ano. Ri, meio sem acreditar. Eu, a cozinheira de segunda categoria, indicada a um prêmio estadual. Naquela noite, fiquei pensando no caminho que me trouxe até ali. Pensei em cada madrugada cozinhando para festas da minha irmã, em cada crítica disfarçada de conselho, em cada obrigada, querida que vinha sem reconhecimento. E percebi, tudo isso me preparou. Eles achavam que me usavam, mas, sem perceber, estavam me treinando para vencer sozinha. O evento aconteceu num hotel elegante do centro. Fui com Clara e meus filhos. Júlia usava um vestido simples e Pedro, uma camisa social que insistia em sair da calça. Quando anunciaram meu nome como vencedora, fiquei paralisada por um instante. O aplauso veio como uma onda. Subi ao palco e respirei fundo antes de falar. Esse prêmio é pelo respeito que eu aprendi a ter por mim. Porque às vezes é preciso perder o que chamamos de família para encontrar quem realmente nos apoia. A plateia se levantou. Vi Clara batendo palmas e Júlia gritando: "Vé a mamãe!" E naquele instante, senti que tudo havia valido a pena. Na segunda-feira seguinte, o telefone tocou, o número do meu pai. Pensei em não atender, mas algo em mim dizia que era hora de encerrar aquele ciclo. Larissa, eu vi a matéria no jornal. A voz dele soava diferente. Parabéns. Obrigada. Silêncio. Acho que a gente errou com você, e ele disse, enfim. A sua mãe chorou vendo a reportagem. Eu também chorei, pai. Mas foi antes, quando vocês decidiram que não havia lugar para mim. Ele respirou fundo, do outro lado. E agora? Perguntou. Ainda há espaço pra gente? Sorri, sem ironia. Ah, pai. Mas é um espaço novo. Aqui não tem mais cadeira cativa para quem me desrespeita. Conversamos por longos minutos, de um jeito que nunca tínhamos conversado antes. Pela primeira vez, ele me ouviu. Não para retrucar, não para julgar, mas para entender. 2 dias depois, minha mãe apareceu no bistrô. Trazia um bolo nas mãos, feito por ela. Fiz pra você, disse, sem jeito. Sei que não é profissional como os seus, mas é de coração. Senti os olhos marejarem. O importante é o gesto, mãe. Ela se sentou à mesa e ficou observando os clientes entrando e saindo. Você conseguiu, filha. Consegui me encontrar, mãe. Isso é diferente. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Depois, ela murmurou: sua irmã tá passando por um momento difícil.
o negócio dela não tá indo bem. Concordei, sem dizer nada. Horas depois, Camila me mandou mensagem. Posso passar aí amanhã? Só pra conversar. No dia seguinte, ela chegou com um olhar que eu não reconheci, cansado, vulnerável. Larissa, eu precisava te pedir desculpas. Demorou, mas chegou. Ela riu, nervosa. Eu sempre quis ser admirada, sabe? E quando vi que as pessoas te respeitavam pelo que você faz, fiquei com inveja. Inveja dói, Camila. Mas o que você fez doeu mais. Ela concordou, sem se justificar. Se eu pudesse voltar atrás, não precisa voltar, só não repita. Ficamos em silêncio por alguns segundos, até ela dizer, eu vi sua entrevista. Quando você falou sobre cozinhar com alma, entendi que é isso que eu sempre quis, fazer algo que tenha alma. Então começa agora, respondi. Mas sem pisar em ninguém para subir. Ela sorriu, com lágrimas nos olhos. Você me ensina? Posso tentar. Aquele pedido foi o primeiro gesto sincero entre nós em anos. Nos meses seguintes, a relação com meus pais e com Camila começou a se reconstruir, devagar. Não como antes, e ainda bem. Agora havia limites, respeito e silêncio quando necessário. Eu não cozinhava mais por obrigação, mas por escolha. Numa tarde de outono, sentei no balcão do bistrô e observei meus filhos fazendo lição de casa. A porta se abriu e meu pai entrou, trazendo uma sacola com legumes frescos. Trouxe os ingredientes do sítio. Achei que podia usar. Obrigada, pai. Ele sorriu. Eu aprendi que quando a gente não reserva lugar para quem ama, acaba ficando com a mesa vazia. Olhei para ele e percebi que, finalmente, o ciclo tinha se fechado. Naquela noite, fechei o bistrô mais cedo. Fiz jantar com meus filhos, Clara e até Camila, que chegou ajudando a cortar legumes. A risada dela soava diferente, menos ensaiada. Quando os pratos ficaram prontos, Júlia fez um brinde improvisado com suco de uva, ao respeito. Porque sem ele, a comida não tem gosto. Rimos todos. Enquanto o cheiro do tempero tomava conta do ambiente, percebi que o sabor da minha vida finalmente tinha mudado. Não era de revanche. Era de paz. O tipo de paz que a gente só sente quando aprende a ser o próprio prato principal. Se essa história te emocionou e te fez refletir, então não esqueça, curta o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e alcançar mais pessoas que também precisam ouvir histórias de superação como a da Larissa. Aproveita e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias inspiradoras que mostram que o respeito começa quando a gente aprende a dizer não. E se você estivesse no lugar da Larissa, faria o mesmo que ela fez? Teria coragem de se afastar de quem só te valoriza quando precisa de você? Escreva aqui nos comentários a sua opinião, quero muito saber o que você faria nessa situação. Ah, e me diga também de qual cidade você está assistindo este vídeo, para que eu possa passar lá nos comentários e deixar um coração especial para você. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa aprender que se valorizar não é egoísmo, é sobrevivência.